Pessoal, quem está aí nos acompanhando. Agradeço aí a participação de todos. Meu nome é Filomeno Abreu, sou advogado, né, especialista em direito urbanístico, tenho especialização em políticas públicas, mestrado em desenvolvimento urbano, e aí começamos a marcar essas conversas aqui, e aí chamei a Miriam aí, pedi para a Miriam se apresentar também para o pessoal, que é mais conhecido do que eu, diga-se de passagem. Miriam, se apresenta para a gente. Oi, sou Miriam Cardoso, paraense, professora aqui na Universidade Federal do Pará e estou aqui, não é, a convite do Filomeno para conversar um pouquinho sobre regularização a partir das experiências que nós temos aqui desenvolvido junto aos municípios. Isso. A Miriam eu conheci quando eu trabalhava no Ministério das Cidades, né? Assim, a época o Ministério das Cidades, hoje é o Ministério do Desenvolvimento Regional, né? E eu trabalhava na Sim. Gerência Nacional de Regularização Fundiária, acompanhava um grande projeto aí que ela tocava com os colegas aí da UFPA de regularização fundiária. Aí eu queria que falasse um pouco de como surgiu esse trabalho de regularização fundiária na UFPA. A regularização fundiária na UFPA, ela começa, né, já há algumas décadas. Por conta de uma realidade que a UFPA apresenta, que é de ter parte das suas terras ocupadas pela comunidade que mora, né, no entorno e que hoje constitui três grandes bairros aqui de Belém, que é a Terra Firme, o Guamá e parte da Baixada do Marco. E aí, desde então, o início dos anos final dos anos 60, início dos anos 70, assim, coincidentemente, com a própria implantação do campus da universidade, essas terras elas começaram a ser ocupadas. E essa ocupação ela foi se expandindo e no início da década de 80, as pressões junto à universidade com relação ao reconhecimento do direito à posse e à moradia foram se intensificando. Quando foi na década de 90, houve um decreto presidencial determinando que a universidade reconhecesse esse direito à moradia, sendo que, à época, ainda não haviam os instrumentos normativos para, especificamente, regularização em terras da União. E aí foi feito apenas cadastro provisório, em parceria com a Defensoria Pública à época, e mais lá na frente, já nos anos 2000, 2006, foi feita uma comissão de regularização fundiária para fazer o resgate histórico patrimonial. Identificou-se que quase que 50% das áreas da universidade tinham sido ocupadas e que hoje, então, incidiam esse conjunto de bairros. E aí, desde 2006, a comissão passou a atuar no reconhecimento do direito à moradia a essas famílias. Então, hoje tem em torno de uns 7 mil processos nessa área, mas que vivencia os desafios de se regularizar em áreas da União, nesse contexto que de fazer gestão pública com toda essa dinâmica de mudanças na gestão administrativa, na articulação de diversos órgãos, a necessidade de se elaborar peças técnicas, material cartográfico. Então, assim, é um desafio enorme e a universidade, então, ela adentra nessa discussão em função desta peculiaridade e em Uhum. 2012 iniciou a parceria com o Ministério das Cidades. E aí nós começamos a discutir a possibilidade de se construir uma metodologia de regularização onde pudesse ser expandida para além das terras da universidade e buscando fortalecer os municípios. E aí, então, foi quando a universidade passou a atuar, né, efetivamente na parceria com o extinto Ministério das Cidades. Pouca gente sabe que, assim, na verdade, pouca gente fora do norte, né, sabe? Que às vezes trabalha mais com a Lei 11.952, né? Dentro do Sim. Norte, que é a lei que trata da doação de áreas da União, do que propriamente até com a própria Lei 11.977, né? Sim. Dentro dessa perspectiva, assim, quais são as peculiaridades, assim, da regularização na Amazônia Legal? O que é que distingue a regularização aí e do resto do Brasil, por exemplo?
Nós tivemos essa especificidade, não é, por conta desse mosaico fundiário, né, que incide no território, muitas áreas que pertencem à União, outras aos estados, e nós temos assim grande número de municípios com as suas áreas urbanas que se consolidaram nesses territórios, né, que não pertencem ao município do ponto de vista patrimonial, embora na delimitação político-administrativa essas áreas sejam reconhecidas, né, como área territorial municipal, e isso cria um conflito nesse entendimento. E aí os procedimentos de regularização fundiária, eles aconteciam, né, independentemente dessa condição, né, de disponibilidade dessas áreas para os municípios, e então nós temos processos que foram feitos com base na 11.977, mas grande parte foi desenvolvido com base na 11.952, que é a que regulamentava o programa Terra Legal, né, que foi um grande programa de transferência de áreas de terras aos municípios, áreas ocupadas, né, no perímetro urbano, para fins de reconhecimento de regularização fundiária. E aí essa lei, ela trouxe alguns parâmetros diferenciados da 11.952, que era, por exemplo, a delimitação do terreno, que se admitia regularizar em lotes até 1.000 metros quadrados. Na 11.952, isso. Isso, na 11.952, né? A questão do tempo também, ele era diferenciado, e aí não se exigia a necessidade de apresentação do projeto de regularização fundiária, a especificação da declaração de interesse. Então, era um procedimento de regularização muito mais pautado no aspecto da regularidade patrimonial, não é? Do que envolver as dimensões urbanístico-ambiental, né? E então muitas ações foram feitas nesse procedimento, mas na experiência que foi desenvolvida pela universidade, nós acabamos fazendo um híbrido, né, de alguns elementos da 11.977 com a 11.952, e aí, ao longo desse processo que iniciou em 2012, nós chegamos a 2016, pegamos a medida provisória, a conversão para 13.465 e consolidamos, então, finalizando o processo já com alguns ajustes na metodologia para conseguir alcançar o registro das CRFs. E ao passo que nós desenvolvemos um sistema, né, um software de apoio a esse processo de regularização para dar apoio a todo o trabalho de confecção das peças técnicas e de certa forma, trazer agilidade a esses procedimentos, porque nós estamos falando em algo em torno de 400 glebas que foram repassadas para os municípios, num conjunto de em torno de 130, 140 municípios que receberam em torno de 400 glebas para fazer esse reconhecimento de direito à moradia em áreas urbanas, seja sede municipal ou vilas urbanas dispersas. E essa configuração do urbano, ela tem assim, realmente umas peculiaridades, né? A 11.952 trazia até 1.000 metros quadrados para doação, né? Que seria a alienação gratuita, né? E de 1.000 a 5.000, salvo engano, era a licitação com direito de preferência, né? E aí a 13.465 alterou um pouco esses parâmetros. E aí, para fazer essa doação, o imóvel passava pelo Ministério das Cidades para se manifestar se a área era urbana consolidada, não era urbana consolidada. E acabava sempre causando muita discussão entre os técnicos, porque quem trabalhava... Eu trabalhei na Prefeitura de Fortaleza, né? Em 2005, depois como consultor, e depois trabalhando no Rio de Janeiro. Pensar num lote de 1.000 metros quadrados para baixa renda era quase inconcebível nesses centros mais adensados, né? E aí não, esse era o lote padrão. E quando passava dos 1.000 por pouco, aí a gente ficava discutindo, mas peraí, regulariza os 1.000 por doação e os outros 100 metros por CDRU, né? Tinha toda essa discussão na época. E também, agora você... Diga. Não, pode falar.
Não, e me diz uma coisa, além desse trabalho que já foi iniciado, vocês também já começaram um outro trabalho de uma rede, né, de universidades, trabalhando um projeto de regularização fundiária, inclusive com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Fala um pouco desse projeto. Sim, eu vou falar, mas eu queria só na tua fala anterior, Aham. essa questão do tamanho do lote é muito interessante, porque, por exemplo, na experiência aqui do Pará, nós tínhamos somente Belém e a capital do Amazonas, né, com grandes centros, né, urbanos, Uhum. onde o lote tinha um tamanho menor, mais aproximado em 300 metros quadrados, mas a grande maioria das outras cidades eram uma realidade muito presente, os lotes de maiores proporções, e isso não caracterizava como grandes latifúndios, de maneira nenhuma. É aquela moradia que ainda guarda algumas características do viver em áreas menos urbanas, mas com quintal, com aquela pequena criação de subsistência, né, o porco, a galinha, então é muito marcante aqui ainda esses traços e que precisariam ser trabalhados nessa perspectiva de área urbana. Né? Eu lembro de uma vila que a gente analisou, ela Hum, tinha, eram vários lotes vizinhos, mas formando um círculo, como se fosse uma pizza, ao centro do lote, um centro de convivência entre esses moradores, e aí o morador tinha a sua casa, né, no cantinho aqui do centro, que tinha convivência, e a retroárea era plantava hortaliças, coisas para a sim, cidade. Então você ficava naquela história, isso aqui é urbano ou é rural? Você tinha várias. é, E lá vocês todos perguntam, mas isso aqui é urbano ou isso aqui é rural, né? é. Isso. Continua aí. Sim, é uma realidade bem presente aqui, não é? E constantemente a gente se depara com outros aspectos, né? Que é a questão das áreas quilombola, comunidades tradicionais, e que vivem em pequenas aglomerações com características urbanas bem peculiares, não é? Que diferenciam um pouco desse adensado da infraestrutura, né? Bem presente, marcante, com esse adensamento vertical muito já avançado. Né? Então, isso é um desafio à parte, né, a mais que a gente precisa desenvolver aqui na Amazônia. Deixa E eu só com voltar um base. pouco Oi. antes de tu responder a pergunta, eu que estou tumultuando aí o caminho, mas até uma coisa que eu me lembrei que foi Tranquilo. uma discussão que a gente teve também, foi que se utilizava o instrumento prioritário era de doação, né? E aí o Sim, grande discussão era recolhimento ou não do ITCMD junto ao Estado, né? foi. E foi Foi, uma foi discussão grande que a gente conseguiu destravar um foi, pouco nós com a. Isso, diga lá. Foi um desafio que, inclusive, tu viestes aqui, nós fizemos uma mobilização, uma articulação, conversamos com o Tribunal de Justiça, não é? E tiramos alguns encaminhamentos, começamos com a ANOREG, no sentido de destravar, porque como a 11952 estabeleceu a doação, no Estado incidia o ITCMD, né? Que ainda era chamado dessa forma. E nós fomos identificar, o ITCMD, ele implicava no recolhimento de 4% do valor do imóvel e a necessidade de apresentação de uma série de documentações e a necessidade de vir a Belém para poder fazer o procedimento. E aí a legislação, a lei estadual, ela só estabelecia a isenção para regularização fundiária de imóveis rurais. E aí nós, então, diante desse cenário, nós estávamos com em torno de 21 mil cadastros realizados e a gente não conseguia dar sequência no processo de doação para entregar ao morador, não é, todo o processo até o registro no cartório. E aí nós conseguimos, não é, fazer essas reuniões, mobilizar essas instituições e no ano seguinte foi alterada a lei e aí permitindo instituindo a isenção, né, estendendo a isenção para imóveis urbanos em projetos de regularização fundiária de interesse social. Então, foi um grande avanço, né, nesse sentido, para trabalhar o instrumento da doação,
mas aí também já culminou com a 13465, que trouxe a legitimação como um outro instrumento, uma outra alternativa para se trabalhar, né, nessa questão, né, de conseguir uma maior celeridade no próprio processo, né? E aí, então, foi um grande avanço E, para o aí, projeto. como, Aí nós um íamos bom falar da projeto. rede, né? E da rede, isso. Sim, aí a rede, ela, finalizando esse processo, esse projeto que durou seis anos, não é? E conseguimos, já no modelo da 13465, aprovar junto às prefeituras 35 CRFs, né, certidões de regularização, das quais 10 chegaram a registro efetivamente nos cartórios, abrindo matrícula das áreas para viabilizar o processo de individualização dos lotes. E aí, com base nessa experiência, nós, junto ao MDR, então, começamos ainda enquanto Ministério das Cidades, aí discutir a construção da proposta da segunda fase do projeto. Tu ainda acompanhaste, né, os primeiros passos do debate, e aí, então, nós conseguimos desenhar um novo processo de capacitação e assistência técnica que alcançasse, então, o conjunto dos 9 estados, não só mais o Pará como esse espaço de implementação da política. Então, consolidamos o programa Rede Amazônia, Morar, Conviver e Preservar, que buscou, ousou articular as 9, vamos dizer assim, instituições de ensino, uma em cada estado, né, dentre instituições, universidades federais e universidades estaduais, em prol dessa temática de regularização. E aí buscando inserir no próprio ensino, né, das universidades o tema regularização, prevenção de conflitos e melhoria habitacional de forma transversal, para levar tanto aos alunos em processo de formação, nível de graduação, quanto pós-graduação. E aí, então, conseguimos mobilizar. Hoje a rede reúne, então, representação nos 9 estados, com um grande processo de capilaridade nas instituições de governo. Então, as universidades estão mobilizando os governos de estado e outros órgãos que atuam, né, como ITERPA, como as secretarias que discutem essa temática, para fazer um grande evento de discussão, que a previsão é que ele aconteça, inclusive, no próximo dia 6 de novembro, e, a partir daí, poder dar o suporte aos municípios e convidar. Nós temos a meta de conseguir alcançar 52 municípios com processo de capacitação e assistência técnica, e, dentre esses 52, consolidar um processo de seleção de 17 áreas para fazer o piloto de regularização fundiária. Então, a gente consolidou, então, essa rede interfederativa, envolvendo o governo federal, estadual e municipal, com a perspectiva de envolver organizações sociais para participarem desse processo também de capacitação e assistência técnica aqui na região amazônica. Bacana. 17 áreas, então, que vão servir de piloto. Vão servir de piloto como uma experiência prática para esse conjunto dos 52 municípios que vão participar do processo de capacitação, né, como meta do projeto. Bacana. Que bom que esses projetos acabam criando, tipo, fluxos, né, processos de trabalho dentro dos municípios, e aí a primeira tendo uma assistência, a segunda área sai mais fácil para eles regularizarem. Sai mais fácil. A ideia é essa, fazer um exercício com eles de regularizar um núcleo localizado na sede municipal, né, preferencialmente, para viabilizar todo o trabalho técnico, considerando que nós estamos numa região de grandes áreas, né, de extensão territorial, de difícil acessibilidade. Então, trabalhar com esses municípios, essas áreas piloto, e depois eles
para que eles possam, posteriormente, replicar essa experiência nas demais áreas que foram repassadas. Porque eu estou falando de 52 municípios que receberam em torno de 78 áreas. Então, nós vamos trabalhar só 17. Então, a ideia é que eles Uhum. possam replicar essa experiência nas demais áreas. Mas, para nossa surpresa, nesse processo inicial de mobilização e de diagnóstico institucional, nós temos encontrado alguns municípios e alguns estados que já têm atuação, já estão desenvolvendo processos de regularização fundiária bem interessantes. Então, a ideia também é Bacana. mapear e compartilhar essas experiências e ver de que forma, na rede, a gente pode compartilhar e oferecer também o suporte diante das dificuldades que, Isso, porventura, eles tenham enfrentado perfeito. no processo. Legal, legal. E outra coisa também que queria trazer aqui de tema nessa discussão é a questão que, assim, também era quando eu trabalhava só tipo, em Fortaleza e depois vendo a experiência em outros centros urbanos, né? Tinha muita compreensão da regularização fundiária do núcleo urbano informal, um bairro, ou parte de um Sim, bairro, algumas quadras, alguma questão do gênero, aquela ocupação normalmente espontânea, né? Que a gente costuma chamar de favela, mas tem vários nomes, do urbano informal, assentamento irregular. E aí uma experiência que eu tive no Ministério e que eu acho que assim, vocês também desenvolveram bastante aí é a questão de você regularizar sede municipal, né? Distrito municipal. Você ter sim, 100% da sede municipal irregular, né? Até quando eu conversava com os colegas, eles assim, acostumados a trabalhar em grandes áreas, eles só falavam, não, mas na regularização a gente vai trabalhar só com moradia. Eu disse, não, mas assim, a gente tem problemas de sedes municipais que são totalmente irregulares, né? Então, assim, são todos os usos da cidade. E acaba que a gente transportar as regras de regularização de um bairro com a regularização de uma sede tem, assim, uma série de complicações, né? Como foi a experiência de vocês, assim, com a regularização de sede de grandes áreas? foi um grande desafio, porque o próprio histórico do processo de desenvolvimento, né, da própria legislação, dos procedimentos de regularização, eles nascem muito considerando a realidade de loteamentos, né? Vem lá na 6766, com essa expectativa de se regularizar e aprovar loteamentos, e aí isso vai caminhando, vem trazendo a questão das áreas ditas irregulares, e aí eu costumo dizer irregulares para fins de implementação de serviços urbanos, mas não para Uhum, fins de políticas fiscais, porque elas acontecem normalmente, né? E quando uhum, a própria ocupação social ela vai se desenvolvendo, os serviços vão chegando, os equipamentos públicos vão se instalando, e aí nós só fazemos reproduzir esse discurso, repetir esse jargão de que a área é irregular, e aí é só a moradia que é irregular, mas os outros equipamentos não. E aí isso é tão fortemente marcado porque você vai observar o próprio procedimento de regularização, ele avança bastante no cadastro das moradias, e aí você tem protocolos técnicos de orientação, cartilhas de como fazer só da moradia, mas você não encontra o material orientando para fazer da área como um todo, né? Desse universo que compõe a sede urbana, né? No seu uhum. contexto geral. E aí você vai ter uma série de serviços, uma série de equipamentos, uma série de funções que precisam adentrar nessa discussão da regularização fundiária, porque isso vai ficando para trás. E aí você tem um efeito de afunilamento, porque Uhum. de uma área que você cadastra de 1.000 lotes, por exemplo, 10.000 lotes, você não chega ao final na efetivação de regularização desse conjunto. E a moradia, para que ela se desenvolva na sua essência, ela precisa desses demais usos também regularizados, porque o cidadão mora numa casa, mas no outro imóvel ele desenvolve as suas atividades econômicas, ele tem acesso aos serviços públicos, e às vezes o próprio poder público não tem terra no município para implantar a escola, o posto de saúde. Aí, então, você vive um conflito muito grande e uma dificuldade de gestão
gestão territorial tamanha para esses pequenos e médios municípios. E aí, isso, quando é colocado em escala, o desafio é muito maior, porque uma coisa é você regularizar um loteamento, um núcleo urbano, que constitui um bairro, ou ali uma pequena comunidade, um loteamento. Outra coisa é quando você está falando de toda a sede. Né? Numa prefeitura onde você tem um departamento que cuida da questão de terra, mas é um funcionário que é o chefe do departamento, é o que faz o cadastro, é o que prepara a carnê de IPTU, é ele que vai em campo medir, então é ele que desenvolve tudo. E aí como é que você faz um processo de regularização em massa, onde aquilo que eles faziam a partir de um procedimento de requerimento do morador lá no protocolo da prefeitura, um dia entra um, daqui a uma semana mais um, e aí você vai fazendo no dia a dia, você chega com uma base normativa que orienta que você tem que fazer tudo em escala, em massa. Não é? E aí como é que você vai fazer todos os estudos preliminares, os estudos técnicos, exigindo do município todo esse trabalho. E aí, então, foi um grande desafio, e aí a importância, e reforça a importância dessa estrutura, dessas redes de assistência, onde envolve Estado e a União em prol de dar suporte, não é, aos municípios nesse processo. E quando você vai, por exemplo, para a finalização do processo, que também tem um outro jargão que diz que o processo só termina com registro no cartório, que só é dono quem tem registro, né, que recebe o título que está registrado, mas aí você já sai do campo de competência do município, quando é ele que está regularizando, e aí você passa a depender do cartório, né, que é uma outra estrutura, uma outra organização com procedimentos específicos, e que nesses municípios, às vezes, também a estrutura é muito pequena. Você tem um funcionário que faz lá o atendimento no balcão, faz todo o procedimento técnico, vai para a rua, e isso ainda fica, essa dificuldade é mais potencializada ainda quando você tem situações de cartório que atende 3, 4 municípios distantes. Então, o morador tem que sair do município para ir no outro município para registrar o seu documento, ou o poder público sair. Então, são grandes desafios que precisam ser discutidos, pensados, porque a legislação ela não dá conta de com um procedimento que está lá, né, alcançar toda essa diversidade, e aí tem muitos pontos que a gente precisa discutir, consolidar e se construir um procedimento específico de regularização de áreas urbanas, onde esse prazo que está estabelecido, por exemplo, né, de resposta do cartório, que é de 60 dias, né, não dá conta, porque o município tem que fazer da área toda, e aí surgiu assim, um grande medo dos cartórios, porque quando você vai e enquadra a regularização no procedimento de interesse social, se difundiu, se propagou uma ideia de que tudo aquilo seria gratuito, então os cartórios criaram uma certa resistência a registrar dessa forma, e não é, porque o reconhecimento, a declaração da área como de interesse social é para viabilizar a gratuidade do projeto de regularização e definir quem é o responsável pela implantação da infraestrutura, sendo que dentro desta área que incide esse projeto, vão ter registros gratuitos e outros onerosos. Né? Então, é preciso esclarecer bem essas diferentes situações para que, de fato, a gente consiga destravar a regularização, né? Não só aqui na Amazônia, mas em outras realidades, que eu tenho participado num curso nacional, onde tem pessoas de diferentes regiões do país, e essa dificuldade, ela é semelhante, inclusive nos relatos de profissionais que, por exemplo, trabalham nos grandes, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, não é muito diferente, né, do que a gente tem enfrentado aqui na Amazônia. E a questão, quando você vai regularizar uma sede dessa municipal, você vai estar não só criando uma estrutura de regularização fundiária, como você também está criando uma estrutura de aprovação de parcelamento do solo urbano no município, que nunca teve, né? Assim, alguns municípios não têm uma estrutura, por exemplo, de crescimento formal. Quando tem um engenheiro, muitas vezes, ou um arquiteto na equipe, né, que muitas vezes nem é esse quadro técnico. Quando se coloca mesmo assim, se tem assim uma discussão, às vezes, do planejamento urbano, que, claro, tem que ter uma discussão mais forte dos grandes centros urbanos, dos instrumentos
inclusive sofisticados de planejamento urbano, eu até vejo um pouco a realidade dos pequenos e médios municípios, né, que são a maior parte dos municípios brasileiros, em que às vezes falta a discussão básica, por exemplo, qual é a base institucional que você precisa para, por exemplo, crescer formalmente na cidade, né? Qual é a base que eu preciso para aprovar um parcelamento do solo urbano na minha 766, né? E poder ter realmente uma Sim. estrutura de planejamento urbano que boa parte não tem. Estava também dando uma olhada na Munique de 2018, né, a pesquisa do IBGE. Você ainda tem, Sim. até para pegar aqui os números mais exatos, você ainda tem 62% aí dos municípios brasileiros que não tem, por exemplo, a legislação de regularização fundiária. E dos que Sim. tem, só 18% dessa legislação está num arcabouço de plano diretor e o arcabouço de legislação municipal de planejamento urbano, né? Sim. E assim, e além da... Diga lá, Fê, pode, pode falar, Fê. Não? Não, Foi... não. Estou Não, vendo. Estou vendo. tá ouvindo, né? E Estou também, ouvindo. assim, além dessa questão, assim, que outras peculiaridades assim, se tem assim, com trabalhar a política urbana em si no norte do país, né? Essa questão, por exemplo, que boa parte das áreas urbanas serem áreas federais já é uma peculiaridade em si, né? Áreas urbanas federais já Sim. geram outro procedimento, né, de início, até tira um pouco a autonomia do município na política urbana, porque às vezes, boa parte, ou às vezes todo o território municipal é área urbana federal, né? E que Sim. mais outras peculiaridades assim, da política urbana no norte que você pode apontar para a gente? O que nós vivenciamos é essa questão, por exemplo, dessa ausência de uma estrutura municipal para cuidar, olhar, pensar o ordenamento territorial, não é? Ali no dia a dia, para e passo, em cima daquilo que já está consolidado, não é? A partir de toda essa estrutura de ocupação espontânea e de produção social da moradia desses espaços, uma vez que não se acessa, né, o mercado formal de terras, mesmo porque ele não existe, não é? Na grande maioria não está na mão a propriedade não está ali, né, no mercado, né, não é a propriedade privada, comercializada, mas a área pública. E aí isso tem algumas restrições. E na Amazônia se alia esse aspecto a questão da presença marcante dos cursos d'água, né, que aí vai te colocar essa necessidade de se desenvolver estudos técnicos voltados para essa ocupação das grandes cidades ribeirinhas, e aí precisa de um olhar muito próximo e um respeito a essa regionalidade. É preciso se olhar, por exemplo, a tipologia arquitetônica regional, baseada, por exemplo, na estrutura de palafita, não como uma moradia inadequada, mas uma moradia com traços, né, dessa ocupação dessas áreas e que precisam ser consideradas nesse contexto. Então, não é você derrubar para construir tudo em alvenaria, né, de tijolo, ou você negar a possibilidade de se continuar com aquela ocupação ao longo daquelas áreas. É preciso estabelecer medidas mitigadoras de recuperação daquilo que foi degradado, mas traçar medidas de equilíbrio e de convivência pacífica entre o indivíduo e o meio ambiente nessas áreas. Então, isso é muito marcante aqui na região. Essa ocupação dessas áreas, e aí nós não estamos falando daquelas áreas que já foram totalmente aterradas e descaracterizadas. Ainda há uma presença marcante nesses pequenos e médios municípios, que são a maioria dessas áreas, então, presentes nessas áreas, e que isso não pode inviabilizar, por exemplo, o processo de regularização, porque você vai caracterizar ali pela faixa de ocupação como área de proteção ambiental. Então, é preciso, e nós desenvolvemos um modelo de trabalho onde nós identificamos, fizemos uma planta, uma espécie de zoneamento, identificando quais são as áreas passíveis de regularização e as áreas com restrição,
que precisam de um estudo mais detalhado do ponto de vista urbanístico ambiental para declarar a viabilidade ou não de consolidação daquela ocupação e dentro de um fluxo onde se permita, por exemplo, nessas áreas, o reconhecimento do direito à moradia, mas de forma negociada com os moradores, com a determinação de espécies de encargos, onde se aliem incentivos fiscais para que aquelas moradias elas mantenham as faixas de área não edificante, né, próximas a esses cursos d'água, envolver áreas de ocupação onde não impeça o acesso a esses recursos, e aí você trabalhar faixas de áreas de bosques, áreas de lazer, espaços onde você tenha um uso para essas áreas, para evitar, né, também futuras ocupações. Então, assim, são diversas situações que precisam ser trabalhadas. E aí você também tem, por exemplo, as áreas de ocupação em áreas de preservação histórica. Eu pude acompanhar uma experiência que foi desenvolvida também pela UFPA, lá na Comissão de Regularização, que foi o processo de regularização em Serra do Navio, que é uma área tombada, e aí tem a questão do patrimônio histórico, cultural fortemente marcado, e aí é também uma questão. E as outras são, por exemplo, essas pequenas aglomerações e vilas urbanas dispersas, que têm essas características ainda muito próximas do viver em áreas rurais, mas que já perderam a sua aptidão agrícola, né? E que são aglomerações ainda no estágio inicial de caracterização urbana. E isso precisa também ser pensado como uma forma, nestes casos, então, de se construir um plano de ocupação, um plano de regularização que possa orientar esse processo de consolidação. Então, são diferentes escalas de ocupações urbanas que exigem diferentes procedimentos e métodos de regularização fundiária, onde hoje a nossa legislação ela não dá conta de enxergar essas especificidades. Então, é preciso que a equipe técnica ela tenha um olhar mais próximo dessa realidade, porque a lei também ela vai dar um norte, ela vai orientar. Isso. E aí a importância do trabalho técnico multidisciplinar, porque com esses diferentes olhares, o arquiteto, o engenheiro, o profissional da área ambiental, da área social, vai poder construir o parecer técnico que vai subsidiar, por exemplo, o parecer jurídico, e aí junto essa equipe vai convalidar ou não a possibilidade de regularização. Então, é preciso que os profissionais que atuam nessa área, eles assumam essa responsabilidade técnica, assim como o médico, né? Quando a gente vai numa consulta, ele dá a receita e você vai pegar aquela receita e vai seguir, não é? Ou não, vai procurar uma outra opinião, mas os profissionais dessas áreas que estão envolvidas na regularização, na temática urbanística, precisam também assumir essas outras ferramentas de trabalho, que são os pareceres, os laudos, para validar ou não a possibilidade de ocupação ou a necessidade de remanejamento, por exemplo, que deve ser sempre, a meu ver, a última possibilidade, porque nós estamos falando de regularizar, de reconhecer o direito à moradia em áreas que já estão consolidadas. Nós não estamos falando de áreas novas, nós estamos falando de áreas consolidadas. Então, é preciso ter essa sensibilidade, esse olhar para que a gente consiga garantir o direito de permanência dessas famílias, porque elas já foram violadas no seu direito à moradia lá atrás, quando elas não conseguiram acessar no mercado formal e elas tiveram que produzir a sua moradia, e aí o Estado deixou de oferecer, não é, a moradia como direito fundamental, então elas já foram violadas nesse momento de regularização, de direito à moradia, e posteriormente, quando vai se fazer a regularização e aí se marca tudo como de risco ou imprópria ocupação, mas a área já está consolidada, você está novamente negando o direito a essas famílias. E o pior é quando elas não são remanejadas, não são alocadas num outro processo, né, num programa social, ou quando elas ficam ali, e aí elas ficam ali somente e não se dá uma alternativa para essas áreas. Né? Então, são muitos e muitos desafios a serem
discutidos nesse processo e que a gente possa também construir caminhos para essas diferentes realidades. É porque aí o processo de regularização é o tempo todo essa decisão do que é consolidável e o que não é consolidável, né? O que pode permanecer como está e o que precisa realmente de uma urbanização, de uma intervenção. E essa discussão ela é constante no processo de regularização fundiária, né? Até acompanhando assim, uma discussão sobre índices urbanísticos para essas áreas, né? Índices, definição de índices, é uma discussão diferente em regularização fundiária que você tem, por exemplo, na aprovação de um parcelamento do solo urbano, né? Você tem a aprovação do parcelamento urbano, você tem um dever ser, né? Como deve ser aquele parcelamento urbano, e a análise é uma análise vinculada, até que a gente brinca, cara crachá, o cara vem aqui, deixa eu ver a lei de uso e ocupação do solo, deixa eu ver seu projeto. Não, bateu, do parcelamento do solo bateu, então aprovo. Quando você vai fazer a aprovação e análise no processo de regularização fundiária, não é o que é. Né? Você não bota o que deve ser, é o que está lá para análise. É o que está lá. E muitas vezes, quando você tenta adequar aquela realidade a índices urbanísticos ótimos, digamos assim, padrões, inclusive das demais áreas da cidade, você acaba chegando numa conclusão de você tem que remover 95% da população da área para poder realmente regularizar, né? Quando você cruza uma testada de lote, um índice de aproveitamento, uma taxa de ocupação, recuo lateral, recuo de fundos, recuo de frente, né? Aí quando você vai ver todos esses índices urbanísticos, quando você vê que na frente ninguém se enquadra. Não sobra nada, né? Não sobra nada, não sobra nada. E é também essa discussão que eu acho que se encara muito pouco, é a da questão o que existe entre o módulo rural e o lote urbano. Assim, esse universo que existe entre Não, peraí, nós temos aqui uma decisão de o que é uma ocupação ótima na área rural, que é o módulo rural, que é onde você tem a produtividade que pode dar subsistência à família. Na outra ponta, você tem a definição do que é uma área urbana consolidada, o que é que deve ser urbano, como é que deve ficar lá no... E entre esses dois universos, você tem uma multiplicidade de formas de ocupação do solo, que às vezes a gente tem a impressão que ninguém dá conta de estudar, de discutir, de definir a melhor forma de você trabalhar com essas áreas, né? E aí você tem essa discussão de uma série de povoados que não estão nas áreas vizinhas do núcleo urbano em si, do perímetro urbano em si, mas ela já tem um uso urbano, né? A pequena escola, a pequena igreja, o supermercado, e aí uma casinha aqui de um lado, a casinha do outro, aquela pracinha que é o centro de convivência daquele distrito, ou daquele que não chega às vezes nem a ser um distrito, né? Às vezes é só um pequeno povoado, uma pequena vila. E aí tem esse mundo para a gente discutir. Só para finalizar esse comentário da tua fala, que eu acho interessante que além da discussão da consolidação, às vezes você tem que lidar com diferentes pareceres de diferentes órgãos, né? Você tem, por exemplo, uma experiência que eu tive no Rio de Janeiro, né, que eu tive contato, em que você tinha uma série de áreas que o órgão estadual que define áreas de risco estabeleceu umas áreas como área de risco e o órgão municipal estabeleceu outras áreas como área de risco. E aí, assim, que órgão você segue nessa hora, né? Até principalmente quando é uma coisa delicada como essa, que é a área de risco. E a própria conceituação do que é o risco, né? Que precisa se trabalhar. Porque, às vezes, uma situação por exemplo, se é uma ocupação numa área que se consolidou, que era uma área de várzea. Então, você tem uma movimentação de maré que é característico daquela área. Então, isso não é um risco, isso é uma característica natural daquele solo, daquele território. Né? E aí, como é que tu vai discutir e trabalhar essa perspectiva? Então, a gente precisa caminhar, por exemplo, que dentro do próprio processo de regularização, do plano de mitigação, né, dos impactos desse processo de regularização, se tenha medidas para mitigar esse espaço, essa possibilidade. Né? E aí que a gente tem áreas que determinado período do ano fica alagada e outras não. E aí aquelas moradias, elas já se adaptaram na sua arquitetura
né, em formato de palafita, inclusive para essa movimentação. Então, se você aqui nega esse modelo de palafita como uma possibilidade de moradia adequada à região, àquela característica, você está negando esses traços socioculturais. E aí isso é complicado, porque vende-se a ideia de que você vai conseguir levar esse outro modelo para cidades onde, predominantemente, elas são cidades ribeirinhas. Então, você tem ali a cidade como um todo, e você não vai conseguir, porque você vai ter que acabar com toda a cidade? Não. Mas, por outro lado, você vai em áreas onde essa condição, essa característica, ela já é valorizada, por exemplo, no mercado turístico competitivo, aí todo mundo aceita e vai lá visitar se é permitido ocupar dessa forma. Então, assim, a gente precisa colocar na pauta de debate todos esses aspectos. E aí a regularização ela vai se dar de diferentes formas nesses diferentes espaços. E aí que é o desafio para se discutir a regularização desse novo modelo, porque a lei trouxe no seu conceito, ela inverte a prioridade, porque antes se tinha procedimentos totalmente pautados na titulação como o fim maior, né, do processo, e, na verdade, hoje ela coloca numa ênfase que eu considero mais importante, talvez porque eu seja da área urbanística, que é a incorporação do núcleo ao ordenamento territorial como um primeiro passo. Se a gente conseguir fazer isto, eu acredito assim que já é 60%, 70% do processo. Depois é só a individualização e a transferência para cada morador. Mas se a gente conseguir fazer esse procedimento, você ter um salto de qualidade enorme, porque título, na minha concepção, mercado. O mercado precisa do título para fazer a sua dinâmica, né? E muitas das vezes o morador ele ainda não chegou ainda nesse estágio. Ele quer um documento, um papel que o reconheça naquele território. E aí a planta do parcelamento, reconhecendo a ocupação existente, ela cumpre esse papel, porque se aquele lote dele for reconhecido nesse ordenamento, ali não vai ser uma rua futura, ele tem a sua segurança garantida, e aí é a segurança urbanística que a gente está dialogando, né? E isso, de alguma forma, afasta aquela possibilidade de quando se for desenvolver um plano, por exemplo, de urbanização, vai passar uma rua, vai instalar uma praça e ele vai perder a sua moradia, né? E aí você traz essa segurança, antecipa, porque a gente tem situações que, às vezes, onde foi feita a titulação, quando chega o processo de urbanização e de valorização daquele espaço, mesmo com o título, ele pode ser remanejado, e aí ele vai ser indenizado, e aí entra uma outra discussão, que é o valor da indenização, que ele não vai dar conta de comprar um outro imóvel, e aí a gente fica num círculo rodando, né? Então, é preciso separar dentro do processo de regularização, essas duas etapas. A primeira é de reconhecimento daquele núcleo no ordenamento territorial, e aí eu acredito que a gente precisa trazer, e aí também estou fazendo aqui um marketing, né, dos profissionais de arquitetura e urbanismo para atuarem mais efetivamente nesse processo, porque cabe a eles, por exemplo, fazer um parecer urbanístico, reconhecendo a possibilidade ou não, desenvolvendo os estudos técnicos, dialogando com os profissionais da área ambiental, social, que ainda estão muito distantes desse trabalho. E aí eu vejo, né, dentro da minha experiência, uma ênfase jurídica muito maior, um desenvolvimento, já é uma difusão dentro dentro o trabalho jurídico do processo, que avança mais e, às vezes, vai deixando esses outros aspectos. E aí eu tenho acompanhado debates onde aí se fica discutindo, né, do âmbito, entre os aspectos jurídicos, qual é o parâmetro para reconhecer que é consolidado? Quais são os critérios para eu poder dizer se é conforme ou desconforme? Qual é a matriz? Isso tudo ainda não está muito bem traçado. E aí esses profissionais dessas outras áreas precisam desenvolver estudos para poder subsidiar todo esse trabalho e essa leitura de natureza mais jurídica, que é a finalização do processo de reconhecer,
de fato, é o direito à moradia, né? Então, assim, é importante que isso seja trabalhado nessa concepção. E aí a universidade, ela tem um papel importante que na formação dos profissionais das diferentes áreas, aí trabalhar, né, do ponto de vista da arquitetura, do urbanismo, da engenharia, da geografia, do geoprocessamento, né, toda essa leitura, e a gente precisa estar lá dentro da universidade formando esses profissionais com esta leitura para esse olhar da regularização como um instrumento de gestão urbana, né? Muito mais que somente reconhecer o direito individual à propriedade, porque aí a gente reforça esse modelo, né, de trabalhar a propriedade somente, né, esse individualismo dentro do que é o ambiente urbano, que deveria ser pensado de forma mais coletiva, né, no direito à cidade. Então, a gente precisa fazer com que a regularização ela garanta o reconhecimento do direito à cidade, abra as portas da cidade para esses diferentes núcleos rotulados como irregulares historicamente, mas que, na verdade, essa irregularidade ela foi produzida, às vezes, pela própria lei, que era muito exigente, né, do ponto de vista do parcelamento do solo, para fins de lotes comerciais, que se pensava, e hoje, nesses espaços, por exemplo, esses parâmetros não se encaixam. Então, é preciso pensar outros parâmetros, especialmente muito mais próximos do que seria condições melhores de habitabilidade, e aí muito mais que ver o tamanho do lote, se ele obedece o afastamento de 3, de 4, de 5, verificar se aquela moradia ela tem condições de iluminação, de ventilação, de habitabilidade, de conforto, né? Se ela abriga a família dentro das suas relações sociais. Então, acho que é esse o centro da discussão, né? Mas, enfim, eu falo muito. Fala, não, mas aqui é para falar, né? Agora só que está acabando o nosso tempo, que é uma hora que a gente tem de live no Instagram, né? E eu só aproveitar para pontuar aqui com a participação aqui do Luciano, da Alice, que também assim, são colegas. A Alice também trabalha com regularização fundiária, só que no eixo Rio-São Paulo, né? E aí uma colega de Secretaria do Patrimônio da União também veio aqui, a Maísa Leal também está participando aí, colocando a dificuldade, né, reforçando essa questão da dificuldade de projetos. E aí também um colega aqui lembrando o papel importantíssimo dos geógrafos, né, no processo de regularização fundiária, no processo de geoprocessamento. Então, esse conhecimento do geoprocessamento, eles são os que mais nos apoiam. E aí o que a gente tem eu queria aproveitar só esse momento para divulgar também para o pessoal aqui, que eu criei um canal, né, para discutir regularização fundiária, Pitada de Reurb, ainda está no começo, ainda está um pouquinho artesanal, mas queria convidar o pessoal que está aqui na live vendo, acessar o YouTube, acessar o Pitada de Reurb, dá uma olhada lá, vamos colocar depois esse vídeo, vai ficar também no Instagram, a gente também vai divulgar lá no Pitada de Reurb. Queria convidar vocês a conhecer o canal para a gente continuar essa discussão aí de regularização fundiária. E queria te agradecer aí o momento, que a gente já está nos minutos finais, antes que nos derrubem, a gente caminhar para dar mais uma palavrinha, mandar um abraço, falar alguma coisa. Tá. Não, eu queria também agradecer o espaço e divulgar também, né? E convidar vocês para visitar um canal que nós também estamos iniciando, que é Multiversidades da Amazônia, onde nós estamos trabalhando com ferramentas que articulam poesia, música, teatro, para levar esse debate para dentro das comunidades e também para as universidades, e articulando aí diferentes olhares nessa discussão e fazendo com que as aulas, né, sejam mais abertas e mais interativas nesse momento, principalmente nesse momento que nós estamos aprendendo a lidar, né, com as redes sociais, que precisam ser mais dinâmicas, mais atrativas, né, uma linguagem mais jovem. E aí o espaço onde a gente tem muita música produzida já falando dessa temática dos desafios, né, de se desconstruir rótulos e ideias, valores que às vezes só dificultam o processo de regularização.
É Maravilha. isso. Obrigadão, Miriam. Um Tá. abraço aí, boa noite para todo mundo que veio acompanhar a gente e até a próxima aí que vamos divulgar aqui no Instagram. Abraço, pessoal. Abraço, Miriam. Tchau, tchau. Tá. Vou. Tá, tchau, tchau. Tá. Vai Encerrar cair, é? aqui. Não, vou encerrar. Tá, tá bom. Tá, então Tchau, tchau. tchau. Tchau.